Temos, então, uma ciência que vem aí estudando a felicidade, né? Uma ciência bastante recente. Eu falei de um pilar, né, que é a neurociência, mas um pilar, e talvez o mais importante, seja o da psicologia positiva, que surgiu ali no comecinho dos anos 2000. Né? Um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e fez um grande chamado aos psicólogos. Né? A psicologia, até então, nos seus 150 anos de história, vinha estudando as doenças, a depressão, a esquizofrenia, o estresse pós-traumático, e sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí, então, a ideia da criação desse campo da psicologia positiva. Né? Isso é lá no começo dos anos 2000. Para a gente ilustrar assim, o quão recente é. Né? E aí, vários estudos recaem sobre o indivíduo. Né? Tá. Como é que eu, Gustavo, enquanto indivíduo, percebo a minha felicidade e posso construir mais felicidade? Logo veio a percepção de que a gente tem um teto muito baixo individualmente. Não vou muito longe. O meu bem-estar é abalado, claro, impactado positivo ou negativamente pelo bem-estar da minha esposa, da minha filha, dos meus colegas de trabalho, dos meus vizinhos, do meu bairro. Eu posso estar bem, minha família está bem, eu boto o nariz para fora de casa, a gente se depara aí com o mundo do jeito que ele está, isso impacta o nosso bem-estar. Então a ONU, né, criou aí a sua ODS número 3, os Objetivos lá de Desenvolvimento Sustentável, faz especificamente em saúde e bem-estar. Os índices de depressão subindo aí alarmantemente já faz bastante tempo. Né? A pandemia piora essa situação. Então a ciência começa a estudar como é que coletivamente nós podemos construir mais felicidade. Tá. O ranking da ONU ele dá um bom exemplo disso. Né? Uma das perguntas lá é a seguinte: o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? O quanto você utiliza dos serviços públicos do seu país? O quanto você confia nas instituições públicas do seu país? Né? E olha que interessante, porque você pensa em felicidade, você não pensa em segurança pública. Cara, mas a gente começa a responder isso aqui olhando pro Brasil, complica, hein? E é por isso que a gente tá no ranking lá, ladeira abaixo. Entra governo, sai governo, a coisa tá lá, indo de mal a pior mesmo. Agora, olha que interessante, né? Porque a nossa segurança na rua impacta muito no nosso bem-estar. Tem gente que muda de país, que muda de cidade, que deixa a família para trás, trabalho para trás, amigo para trás, só em busca de segurança. Sim. Então a gente começa a entender que, opa, tem uma questão coletiva aqui envolvida no meu bem-estar mesmo, né? E que, puxa, eu não tenho como cuidar da segurança pública, eu não tenho como cuidar da saúde, não tenho como cuidar da educação, e tudo isso impacta, né, a nossa sociedade. Sim. Então, né, desse ranking da ONU, alguns países começam a tomar algumas medidas. O Reino Unido, por exemplo, lá em 2017, criou o Ministério da Solidão, responsável por combater os índices de depressão, levando a suicídio na terceira idade. Caramba. Que é um dos produtos aí do nosso estilo de vida hoje, né? Produzir solidão nessa idade aí, em muitos casos. Eu fico imaginando, né, o cargo desse cara, né? Ministro da Solidão. Imagina ele sozinho numa sala lá o tempo inteiro. Uma sala enorme, né? Assim, só ele lá. Foi tão bem sucedida a iniciativa que em 2020 o Japão criou também o Ministério da Solidão. Dubai criou um Ministério da Felicidade, tem uma ministra lá responsável pelo bem-estar subjetivo da população. 3 ganhadores do Prêmio Nobel da economia fundaram o campo da economia do bem-estar. Será que o bem-estar subjetivo da população tem algum impacto na macroeconomia? Porque se eu estou entendendo que o bem-estar subjetivo, né, influencia o sono, influencia a saúde física, os exercícios, a alimentação, puxa, esse pessoal vai precisar menos de plano de saúde. Esse pessoal vai colocar menos a sua vida em risco. Claro. Isso representa uma economia para os cofres públicos do país no futuro. Então, a Nova Zelândia criou um orçamento para isso, o Well-Being Budget, o orçamento do bem-estar. Ele é aplicado para a construção de bem-estar subjetivo, entendendo que isso se reverte positivamente na macroeconomia. Na Austrália, pegaram esse campo de estudo da psicologia positiva e aplicaram dentro do ensino primário, criando o campo da educação positiva, né? Tendo resultados assim incríveis, né? Não apenas o resultado escolar, as notas dos alunos, mas a percepção da importância da escola, a satisfação com os estudos, o sentido que eles encontram em ir para a escola, melhora nos relacionamentos, melhora na saúde mental, emocional. Quer dizer, nós estamos criando seres humanos mais aptos, né, para viver em sociedade, para realizar seus potenciais, para sanar os problemas que nós estamos construindo no mundo. Então, esse campo da felicidade coletiva vem se desdobrando assim ao redor do planeta em inúmeras iniciativas mesmo. E como que está a visão disso para começar a acontecer no Brasil, né? Infelizmente, Gustavo, você citando essas coisas que eu acho muito bacana, né? Na Austrália, voltando para o lance do bem-estar, o lance do Ministério da Solidão também, acho que são coisas ainda que se
começassem a discutir aqui, muita gente ia até levar como chacota, infelizmente, né? Porque a gente vive no Brasil cada vez mais uma sociedade que é focada só no desempenho, desde a escola que você falou, né? Então, não importa se você está curtindo ou não, você tem que estudar porque você tem que entrar na faculdade, porque você tem que arrumar um emprego. No emprego você tem que ter desempenho. Eu cresci ouvindo que o trabalho não tem que ser feliz. Você tem que trabalhar para sustentar a sua casa. E pronto, final. Cala a boca e trabalha, né? É isso. Então, cara, como é que a gente começa a mudar esse jogo, será, né? Que caminho difícil, mas assim, esperançoso. Eu tenho esperança. Tá se divertindo muito e não tá trabalhando. Né? Trabalho não é diversão, não caminham juntos, né? É claro que a gente chega com 35, 40 anos com um monte de crise, né? Porque você deixou de fazer aquilo que você amava pra fazer, possivelmente para escolher um curso de vestibular aí que te desse uma carreira, um futuro. Aí você vai escolher um trabalho que vai te possibilitar essa carreira. Chega com 35 anos, você tá lá, claro, né? Insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito às vezes com a vida em geral, né? Sem encontrar sentido e significado, de tão distante que tá daquilo que você gosta de fazer, ama fazer, seus talentos, suas virtudes, enfim. A gente tem, né, alguns movimentos acontecendo aqui no Brasil. Então, a gente teve aí uma reforma, né, nas bases e diretrizes curriculares do MEC em 2017. Sim. Trouxe a palavra autoconhecimento, trouxe a palavra o desenvolvimento das chamadas habilidades socioemocionais. É uma pena que muitas escolas levam isso, né? O desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O que a escola está fazendo? Preparando lideranças, né? Desenvolvendo empreendedorismo. Isso. Como se fosse só isso que a gente veio fazer aqui, sabe? Tudo lá para o mercado de trabalho, como se a gente fosse assim, né? Coisa mais importante que a gente veio. Claro que é importante, né? É importante, mas é importante, de novo, uma reflexão crítica. Né? Quem sou eu? Quais meus talentos, minhas virtudes? O que eu vim fazer aqui? Né? O que eu gosto de fazer? Como é que isso que eu gosto de fazer pode contribuir para a construção de um mundo melhor, para o meu autodesenvolvimento, enfim. Né? Que são conversas que ainda estão chegando no ambiente escolar. Né? Eu percebo, por exemplo, né, diversas escolas com quem eu converso, esses índices aí agravantes de mutilação, né, tentativa de suicídio. A depressão infantil, ela é uma realidade, né, não apenas brasileira, uma realidade global. Os níveis de ansiedade, né, em idades cada vez mais jovens. O que a ONU diz? Como é que se combate o suicídio infantil? Falando sobre sonhos. Quais são os seus sonhos? O que é que você almeja para sua vida? Né? E esse trabalho ele vem chegando. Eu venho percebendo algumas escolas fazendo trabalhos relevantes nesse sentido. Né? Trabalhos com meditação, com respiração, com contemplação, com o desenvolvimento emocional mesmo. Né? Minha filha tem 10 anos. Né? Lá na pandemia, às vezes, escutava a professora perguntando em casa: e aí, gente, como é que vocês estão se sentindo hoje? E aí, cada aluno ia lá: vamos fazer um desenho agora, expressa aí suas emoções. Veja, expressão emocional. Né? Algo que nós não tivemos na nossa infância, até porque esses estudos nem existiam. Na escola não se falava disso. Era só assim: isso que você está sentindo é raiva, isso é muito feio, não pode sentir isso. A gente foi crescendo com essa ideia que tem sentimentos bons que eu posso sentir, outros que eu não posso, né? A gente tenta reprimir, mas não tem como. Então, isso na educação aqui no Brasil, a passos lentos, vem acontecendo. Né? Hoje em dia nós tivemos aí a retomada da Secretaria de Saúde Mental, né? Lá em Brasília, que é um passo importante, né? Nessa construção. Eu concordo com você que, em geral, enquanto população, nós ainda não estamos prontos para políticas públicas que tratem de felicidade, muito por uma má compreensão do que é o tema. Exato. Né? A felicidade ela é infantilizada. Né? Eu escuto isso, Gustavo, tanta coisa importante aí no mundo, você vai estudar felicidade. Pelo amor de Deus, né, Gustavo? Eu nessas horas assim, eu gosto de lembrar as pessoas, tem um discurso do Aristóteles, né? Ele é o maior pensador, assim, até hoje da história da humanidade, falar das virtudes. Né? E ele fala o seguinte: virtude não é uma elucubração mental, né? Que é onde muitas vezes a filosofia estacionava. A virtude ela é vivida na prática. A virtude ela é vivida na vida virtuosa, no autodesenvolvimento do ser humano. Enquanto o ser humano, ele terminava o discurso dizendo assim: felicidade é a virtude das virtudes. Tudo que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, tem essa busca, né? Tem essa ideia de que fazendo isso ou fazendo aquilo outro, eu vou ser mais feliz de uma forma ou de outra. Então, quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de saneamento básico, quando a gente fala de cuidados do meio ambiente, nós estamos falando de felicidade. Felicidade no âmbito coletivo. Né? Por isso que eu agradeço a possibilidade de estar aqui, porque a gente precisa mesmo ir desmistificando o tema, sabe? Trazendo mesmo essa pauta aí para discussão em geral, para que a gente possa, quem sabe aí com o tempo, em breve, a gente ter alguma coisa de política pública de bem-estar acontecendo aqui no Brasil também.